Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista. Estamos de volta para mais um bate-papo sobre Bíblia Sagrada, história do cristianismo, arqueologia, teologia, etc. E você é muito bem-vindo a este vídeo. E se você não é inscrito no canal, tá aqui o convite. Venha fazer parte da família Rodrigo Silva Arqueologia. Você é muito bem-vindo. Deixe também o seu comentário, ative o sininho de notificações e, se gostar, é claro, deixe o seu like, tá bom? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês perceberam que, com exceção de semana passada, que eu acabei de propósito saltando para deixar espaço para a live que eu fiz com a Aline de Israel, eu tenho falado sobre a origem dos evangelhos. Então eu falei já sobre a origem do evangelho de Marcos, provavelmente o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, depois o evangelho de Mateus, e hoje chegou a vez de falar sobre a origem, o propósito, como surgiu o evangelho de Lucas. Quem o escreveu, o que está por detrás da história desse evangelho. E assim você pode entender um pouco os bastidores da produção da Bíblia Sagrada, especialmente sobre a vida de Jesus. Vamos a Lucas. O nome dele é um nome completamente grego, diferente de João Marcos e Mateus, que eu apresentei anteriormente. O nome Lucas provavelmente é uma forma grega, Lucas, que os latinos chamavam de Lúcius. Lúcius é aquele portador de luz, luz em latim. Então Lucas parece ser um objeto que sustenta uma luz, um portador de luz, alguém iluminado, tá bem? Onde vem o nome Lucianus, né? Luciani, que seria uma forma diminuta de Lúcius, de aquele que tem luz. Então Lucianus seria o luzeirinho, alguma coisa parecida assim. Nós temos em português a versão Lúcio, por exemplo, que é o mesmo nome de Lucas, só que Lucas acaba reproduzindo a forma grega e Lúcio a forma latina. Era um homem provavelmente não judeu, diferente de João Marcos, que a mãe seria judia e o pai quase certamente não judeu. Lucas era procedente de não judeus, família não judia. Talvez ele se converteu à pregação de Paulo logo no começo ali, foi um dos primeiros, como o Novo Testamento chama, gentios ou não judeus, convertido pela pregação de Paulo e que aceitou o cristianismo, a Jesus como o Messias prometido dos judeus, etc. E ele foi companheiro de Paulo em grande parte do ministério de Paulo. Vou mostrar isso na Bíblia para vocês. É curioso notar também que Lucas, ao que tudo indica, não fez parte daquele séquito original de discípulos que acompanhavam Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele não viu a Santa Ceia, ele não viu os milagres de Jesus, como Mateus testemunhou e João, que ainda vamos falar, também testemunhou, mas ele fez uma investigação detalhada de tudo o que dizia respeito à vida de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar que Lucas era médico, e está certo. Houve um tempo em que alguns faziam uma comparação entre a linguagem que ele usa no Evangelho e textos médicos da época, como uma prova que realmente ele era médico, porque ele usaria termos técnicos. Mas essa ideia, defendida por autores como Cadbury, ela de um tempo para cá ela foi questionada, porque perceberam que os mesmos termos técnicos, supostamente médicos, que Lucas usaria, você encontra na Septuaginta também, escritos ou traduzidos por pessoas que não eram da área médica. Então caiu um pouco esse argumento de que o texto comprova o caráter profissional médico de Lucas, tá certo? Mas de fato, acho que a gente também pode fazer uma revisão dessa antiga teoria, porque a forma como ele usa alguns termos realmente é um tanto distinta da Septuaginta. Mas esse é um assunto técnico que eu deixo para outra ocasião. Eu acho que, a despeito desse questionamento moderno, ninguém põe em dúvida que Lucas era realmente um médico por profissão. Há testemunho antigo a esse respeito. Ele era médico e seguia Paulo, e alguém que se converteu ao cristianismo. Tem até aquele clássico romance, né, Médico de Almas e de Homens, falando da vida de Paulo, de Lucas, perdão, que muita gente já leu por aí e tudo mais. É muito um clássico esse livro, merece ser lido. Agora, eu vou ler para vocês aqui um pedacinho da minha enciclopédia histórica da vida de Jesus, que eu descubro algo interessante sobre Lucas que é pouco comentado. Você sabe que nós não temos todo um quadro completo de como foi o passado da humanidade, nem mesmo o passado da chamada história bíblica.
Várias vezes eu repito isso, seja em palestras, seja em aulas que eu dou, ou artigos que eu escrevo, ou livros, que nós trabalhamos com fragmentos de história, mas isso não deve nos desanimar. A estatística também trabalha com fragmentos, amostragens populacionais para chegar a conclusões sobre a intenção de votos na próxima eleição, sobre a eficácia de um medicamento, sobre a vontade popular. Muitas vezes é a estatística, repito, trabalhando apenas com amostragens e não com o todo, que nos dão uma ideia de elementos. Por exemplo, se você deve ou não abrir uma fábrica de laticínios naquela cidade ou não. Ou seja, a propaganda que dá certo ou não dá. Então a estatística, apesar de trabalhar com fragmentos de realidade populacional, ela nos dá bons indicadores. A mesma coisa a história antiga, a arqueologia. Nós trabalhamos com fragmentos, mas que nos dão um bom vislumbre. Falando nesses fragmentos, deixe-me falar para vocês um pouco sobre documentos tardios que foram produzidos ali no início do cristianismo, depois do período apostólico, por isso são chamados de tardios, tardios em relação à história apostólica, mas que são documentos interessantes. Eles não servem jamais para ser fonte de doutrina. A doutrina, de acordo com a ortodoxia cristã, deve ser retirada da Bíblia Sagrada, de nenhum livro extraordinário à Bíblia. Então, por exemplo, se eu creio que Jesus é Deus, eu tenho que encontrar essa crença sustentada na Bíblia Sagrada. Se eu creio que o batismo tem que ser dessa ou daquela forma, eu tenho que encontrar isto sustentado na Bíblia Sagrada, a ordem bíblica. Agora, esses documentos, assim como artefatos da arqueologia, eles podem não apenas confirmar coisas que o texto bíblico apresentou, porque é mais um testemunho extra-bíblico daquela história, como também iluminar as páginas da Bíblia Sagrada. Acabei de falar, por exemplo, do batismo. Será que o batismo era por imersão ou por aspersão? Quando os arqueólogos encontram os tanques de purificação judaicos, que provavelmente eram os ancestrais do batismo cristão, dá para ter uma ideia. Se as pessoas ali mergulhavam, se faziam uma ablução, se era apenas uma aspersão, um pouco de água na cabeça. Você pega os primeiros manuais do cristianismo pós-apostólico, como, por exemplo, o Didache, o Ensino dos 12 Apóstolos, que mostra os detalhes da cerimônia do batismo, como é que deveria ser, como é que não deveria ser. Ou seja, aquelas pessoas que viveram ali no 2º século depois de Cristo até o 3º século, eles dão informações preciosas e importantes, porque eles, letra A, tinham acesso a depoimentos de pessoas que, para nós, já morreram. Por exemplo, Irineu de Lyon, que viveu no 2º século depois de Cristo, Irineu de Lyon foi discípulo ou evangelizado por um homem chamado Policarpo, que, por sua vez, conheceu pessoalmente o apóstolo João. Tá certo? Você tem também Papias, que escreveu alguns documentos, e Papias conheceu pessoalmente o apóstolo João. Você tem um Clemente, que escreveu uma epístola a Clemente, ou uma epístola de Clemente, que ele provavelmente conheceu até o apóstolo Paulo. Então essas pessoas nos dão algumas informações históricas relevantes. Repito, eu não posso tirar da epístola de Clemente, ou da epístola de Policarpo, ou de qualquer um desses homens, Policarpo de Esmirna, ou Irineu de Lyon, doutrinas. Eu não posso falar assim, não, eu acredito nisso porque segundo Policarpo, não. Não é a mesma coisa de dizer segundo Paulo. A Bíblia foi inspirada por Deus e tem o seu cânon fechado. Mas esses outros autores me ajudam a iluminar esse cânon, porque eles estavam muito próximos da fonte apostólica ali. Por exemplo, nós sabemos através dessas informações extra-bíblicas que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e que ele esteve prisioneiro em Roma. A Bíblia não fala isso. Eu sei por essas fontes extra-bíblicas que Paulo morreu degolado, tá certo? E essas fontes também me ajudam a reconstruir o histórico dos livros bíblicos, como por exemplo, aqui do livro de Lucas. E eu cito aqui, na minha enciclopédia, um testemunho do Cânon Muratoriano. O que é o Cânon Muratoriano? Tem até uma fotografia dele aqui, olha, aqui embaixo. O Cânon Muratoriano é um documento antigo do cristianismo que mostra a lista dos livros do Novo Testamento. Pena que o Cânon Muratoriano ele está fragmentado, tem algumas partes que estão faltando, tá certo? Mas dá para ler algumas informações importantes aqui. E quando ele fala dos evangelhos,
ele escreve assim, vou ler para vocês. O terceiro evangelho é o de Lucas. Olha, então, realmente, como a gente coloca até Lucas é o terceiro evangelho ali, pelo menos na ordem que está na Bíblia. Lucas era médico por profissão. Confirma também a informação popular de que Lucas era médico. Mas depois da ascensão de Cristo, Paulo o tomou consigo. E realmente o livro de Atos dos Apóstolos mostra Lucas sempre com Paulo, nos momentos mais difíceis. E diz assim, Paulo tomou consigo porque era estudante de leis, ou jurista. Alguns preferem ler como estudante de leis, outros jurista, porque o manuscrito está um pouco danificado aqui. Lucas escreveu a sua narrativa a partir de opiniões pesquisadas e afirmou com seu próprio nome. Mesmo sem ter tido contato com o Senhor pessoalmente, se aplicou, começando seu relato pelo nascimento de João Batista. Essa informação aqui do Cânon Muratoriano, ela me lança luz sobre algumas coisas interessantes que Lucas realmente pesquisou, como ele fala, e que Paulo tomou consigo porque ele era estudante de leis. Então aqui eu aprendo algumas coisas. Lucas, além de ser médico, que muita gente conhece, era também um advogado ou estudante de advocacia. Ele era um especialista em leis. Essa parte do profissionalismo de Lucas é pouco dita por aí. Mas ela me ajuda a lançar luz sobre algumas coisas do porquê do seu evangelho. Quando eu vou ler o evangelho de Lucas, é imprescindível que você fale do evangelho e também do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, igualmente. E ele começa assim, no evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu-me bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Vamos com calma. Vou começar de trás para frente. Ele dedica o livro a um certo Teófilo. Isso também é repetido no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, começa assim, vou ler para vocês. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo, etc, etc. Então você vê o mesmo Teófilo. Só que me chama a atenção que no Evangelho, Teófilo é chamado de excelentíssimo Teófilo. Essa expressão excelentíssimo Teófilo, eu estou até com o Novo Testamento grego aqui, essa expressão excelentíssimo Teófilo, que aparece aqui no capítulo 1, versículo 3, é a expressão kratiste teofile, kratiste, kratiste teófile, kratiste vem de kratos, poder, poderoso. Você não fala democracia, o poder que vem do povo. E que poder? O poder de organizar, o poder legislador. Então, quando você chama alguém em grego de kratiste, poderoso, não é apenas poderoso no sentido de falar assim, pô, fulano de tal é poderoso, hein? Não, não. É um pronome de tratamento técnico para pessoas que trabalham em questões governamentais, especialmente judiciais. Por exemplo, quando você vai aqui em Atos, capítulo 23, verso 26, Paulo vai usar essa mesma expressão que aparece aqui para Teófilo, ele vai usar para o magistrado romano. Quer ver? Atos, capítulo 23, verso, notei aqui, 26. Aqui diz assim na minha Bíblia, olha. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Na verdade, até corrigindo aqui, na verdade não é Paulo, ele está reproduzindo aqui uma carta de Cláudio para Félix. E a carta começa assim, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Então ele chama o governador de excelentíssimo. Outro texto que eu marquei aqui é o 26, verso 25, ainda do livro de Atos, capítulo 26,
verso 25, onde falam que Paulo estava louco, aquele está com Festo. Aí Paulo responde dizendo assim, por isso que eu falei que ela era Paulo. Paulo, na verdade, é o segundo texto. Ele fala assim, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Então você vê que excelentíssimo era um termo, kratiste, o mesmo termo em grego. Era um pronome de tratamento para alguém que estava num cargo muito elevado do governo, especialmente cargo de magistratura, de juiz, de jurista, de pessoas relacionadas à lei. Então esse Teófilo que ele escreve aqui poderia ser um patronus libri, como chama em latim. Patronus libri seria um mecenas, alguém muito rico que ele ajuda a financiar a produção de um livro, porque era muito caro produzir um livro nos tempos do Novo Testamento. Caríssimo, caríssimo. Eu já falei disso em outros vídeos meus. Era uma coisa absurda. Pessoas comuns não tinham condição de produzir um livro que era muito caro, precisava de patrocínio. Então pode ser que eles chamavam em latim de patronus libris, ou o apoiador, o financiador da obra. Pode ser que esse Teófilo fosse o financiador da obra, por isso Lucas o chama de excelentíssimo. Mas pode ser também, e uma coisa não nega a outra, que esse Teófilo também fosse alguém ligado ao magistrado romano, ao setor jurídico de Roma, um representante de César. Então Lucas dedicou o livro dele a alguém da área do magistrado. Agora, tinha que ser não só uma pessoa muito importante, mas também uma situação muito importante para que Lucas dedique 2 livros, o Evangelho e o livro de Atos, a um homem que é chamado de excelentíssimo e que provavelmente trabalhava na área jurídica. Pegando as peças do quebra-cabeça, lembra que falei que a arqueologia trabalha com fragmentos de história? A gente tem a informação do Cânon Muratoriano, que eu citei na enciclopédia histórica. Você tem o fato de que Lucas era advogado ou estudante de leis. Você tem aqui um pronome de tratamento que é muito parecido com aquele dado para pessoas da área da magistratura judicial de Roma. E eu tenho mais um outro elemento aqui. A forma como Lucas escreve o livro de Atos é uma forma que segue muito de perto o padrão jurídico. Ele toma depoimentos, ele toma argumentações. A própria carta de Cláudio para Félix, ele transcreve ipsis literis, ele coloca nomes técnicos. Aliás, é tão técnico o livro de Lucas que alguns supõem, e eu faço parte desse grupo, que o livro de Atos parece uma peça jurídica que foi enviada para o Tribunal de Roma. E antes que eu continue dissertando sobre essa possibilidade do livro de Atos ser uma peça jurídica que foi mandada para o Tribunal de Roma, deixe-me até contar uma história para vocês interessante sobre o livro de Lucas e o livro de Atos. Havia na Inglaterra um especialista em literatura e história greco-romana chamado William Ramsay. Ele foi até sagrado cavaleiro pela coroa britânica, por isso depois veio a se chamar como Sir William Ramsay, um dos mais especialistas em história greco-romana. Ele lia latim com uma fluência absurda, grego também, e é curioso que ele era descrente da Bíblia Sagrada. E na época que William Ramsay viveu, os teólogos liberais diziam que o livro menos histórico do Novo Testamento, ou seja, que você não podia levar a sério a historicidade desse livro, era justamente o livro de Atos dos Apóstolos, porque tinha muita incongruência ali. E o William Ramsay, que também era cético em relação à Bíblia Sagrada, ele não entendia por que algumas pessoas intelectuais continuavam lendo e aceitando e acreditando num livro como o de Lucas, que tinha tantos erros crassos que ele, como historiador, via de princípio. Porque ele dizia assim, William Ramsay, um leigo, não conhecendo história romana, não conhecendo a vida dos 12 Césares de Suetônio, ou mesmo o livro de Plutarco, ou mesmo os livros de Cícero, as cartas de Cícero, ou mesmo os textos de Sêneca, uma pessoa leiga que nunca leu Marco Aurélio, ele não vê as discrepâncias e os erros de Lucas. Mas um erudito que leu os clássicos deveria ler, deveria reconhecer essas discrepâncias. E William Ramsay ficou tão indignado que ele tomou uma decisão na vida.
Você sabe que os professores universitários sempre têm aquele ano sabático, onde ele passa um ano sem dar aulas, só para fazer pesquisa. Isso no Brasil não é comum, mas no hemisfério norte sim. E ele tirou um sabático para visitar toda a Ásia Menor e o Mediterrâneo ali, exatamente nos lugares mencionados pelo livro de Lucas, o livro de Atos. E ele passou aquele ano. O objetivo dele era escrever um tratado acadêmico desmentindo o livro Os Escritos de Lucas. E ele tinha expertise para isso, tinha incentivo para isso, financeiro e intelectual. Mas, meus queridos, foi curiosa a história de William Ramsay, porque depois que ele fez toda uma viagem de um ano, percorrendo os mesmos lugares, reexaminando textos antigos, olhando pedras com inscrições quebradas em grego, latim, que você encontra às vezes espalhadas nos restos dessas cidades, como a cidade de Priene, que fica lá na Turquia. A Turquia, você vê cidades, quando a gente visita lá, não só a Turquia, a Grécia também, com vários monumentos quebrados, assim, com inscrições gregas, latinas, e você vê, estão ali. Então ele começou a examinar, mapear tudo, copiar. E depois da sua grande investigação, esse homem voltou transformado. Ele chegou a dizer o seguinte: os historiadores, os bons historiadores, são os mais raros dos escritores. Olha a frase de William Ramsay. Os bons historiadores são os mais raros dos escritores. Eu, porém, reputo a Lucas o caráter de um historiador de primeira grandeza. E o livro, que seria originalmente escrito para refutar o Novo Testamento, acabou tornando-se um livro a favor da historicidade do Novo Testamento. Eu tenho aqui em casa 2 livros de William Ramsay que eu já li. O Apóstolo Paulo, o Viajante e Pregador, se eu não me engano, e o outro sobre as 7 cartas. Os livros estão em inglês, eu acho que não tem tradução em português, infelizmente. Mas são muito interessantes os livros dele. E ele abre um desses livros dizendo assim: eu comecei essa pesquisa como cético, procurando investigar os erros de Lucas, que eu tinha certeza que havia. Mas depois de mapear todo o lado ali, Lucas faz menção, se eu não me engano, a 53 cidades, 9 ilhas, não sei quantas regiões. Ramsay diz que ele não encontrou um erro sequer. E até naqueles supostos erros que Lucas teria cometido, por exemplo, pronome de tratamento, cidade, William Ramsay viu que era Lucas que estava certo. Por exemplo, Lucas, se eu não me engano, quando vai citar o livro de Atos dos Apóstolos, ele situa a cidade de Icônio fora da Licônia. Sabe? Lucas coloca fora. E ele está indo contra até os escritos de Suetônio. Só que quando William Ramsay foi investigar a tona, in loco, ele percebeu que dos 2 autores, Lucas e o autor romano, era Lucas que estava certo, o outro que cometeram um equívoco. Ele até viu o preconceito que nós temos de, às vezes, só ter 2 fontes, uma bíblica, uma secular. Se as 2 estão em contradição, você automaticamente pensa que a bíblica está errada, que a secular está correta. E ele viu que várias vezes não era isso. Pronomes de tratamento que Lucas usa, títulos, Lucas é exímio. E agora, trabalhando com a hipótese que Lucas, como estudante de leis, escreveu uma peça jurídica, faz mais sentido a descoberta de William Ramsay, da fidelidade a Lucas aos mínimos detalhes. Também faz sentido o modo como ele começa narrando o evangelho, dizendo assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que os que desde o princípio deles foram testemunhas oculares. Igualmente pareceu a mim, depois de acurada investigação, dar-te por escrito um relato. Então, quer dizer, isso aqui é a linguagem de um advogado, de um pesquisador. Várias coisas eu aprendo com isso aqui. Que inspiração profética e pesquisa não são desassociadas. Muita gente pensa que Deus, ao inspirar os profetas, ficou ditando no ouvido dele palavra por palavra. Mas pelo exemplo de Lucas, eu percebo que não é bem isso. Que um homem inspirado por Deus pode sim se valer de pesquisa, de coleta de informações, como um pesquisador. A diferença é que ele é inspirado por Deus no modo como conduzir a sua pesquisa. De forma que aquela expressão, toda a escritura é inspirada por Deus, ou outra, porque homens santos falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo, não significa inspiração verbal, ditado, mas Deus soprou na mente daquelas pessoas a mensagem, mas o formato dela é de acordo com cada autor bíblico.
Agora, outra coisa que me chama a atenção. Quando você vai olhar o livro de Atos, que está muito ligado ao livro de Lucas, você percebe que, embora o título seja Atos dos Apóstolos, título dado não pelo autor, mas por versões posteriores, o livro de Atos dos Apóstolos não fala praticamente nada, zero, sobre a atuação dos 12 apóstolos, ou dos 11, né, porque Judas caiu fora, mesmo Matias, que veio depois, com exceção de um episódio isolado sobre Filipe e um pouquinho sobre Pedro, o livro de Atos dos Apóstolos não fala nada sobre Bartolomeu, não fala nada sobre... bom, menciona Tiago também, muito de passagem, mas não fala nada sobre André, não fala nada sobre os demais apóstolos, nem sobre João. O livro de Atos dos Apóstolos disserta maiormente sobre os atos de um apóstolo, o apóstolo Paulo. E quando você vai lendo ali, você vê que é Paulo o tempo todo, é a vida de Paulo. E em várias situações, como por exemplo, quando eles quando eles naufragaram, Lucas sempre fala assim, estávamos juntos, então as pessoas nos pediram, faça isso, faça aquilo, e nós fizemos. Quer ver, por exemplo, aqui, olha, em Atos capítulo 27, quando ele vai falar do naufrágio, ele fala aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, só um segundinho, se eu acho aqui para vocês. Atos capítulo 27, com profundidade, 6 metros, viram e receosos. Aqui, olha, quando ele fala do naufrágio em Malta, ele fala o seguinte, e os marinheiros, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, receosos de que fôssemos atirados. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, sob pretexto de que iam largar âncoras na proa. Paulo disse ao centurião, etc, etc, né? Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que ficavam ali, e deixa-me ver aqui, tem mais outras passagens que eu estou procurando aqui agora, onde ele fala assim, deixaram-nos à margem, disseram-nos. Então Lucas estava nos naufrágios de Paulo, ele era o companheiro de Paulo. Outra coisa que me chama a atenção é que quando o livro de Atos é escrito, embora ele é escrito de maneira muito exímia, como William Ramsay percebeu, quando você chega no capítulo 28 do livro de Atos, ele escreve de maneira apressada e inconclusa. Porque veja bem, se ele está falando de Paulo, ele termina o texto com um suspense. Paulo prisioneiro em Roma, aguardando o julgamento de César. E diz aqui, olha, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus com toda ousadia e ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Só fala disso. Paulo em Roma, aguardando o juízo, o julgamento perante César. Mas e aí? Como é que foi esse julgamento? Paulo foi libertado ou foi condenado? O livro não conta. Sem contar que o grego exímio, quando chega no capítulo 28, a última parte dele de Malta, ele vai fazendo as pressas. Eu que sou professor e estou acostumado a corrigir TCC, trabalho de mestrado, tese doutoral, dissertação de mestrado, eu já vi. Você sabe a diferença de um aluno que começa a escrever bem e depois vai se atropelando ali. Você percebe. E Lucas parece que no final ele escreve com rapidez. Por que isso? Quando eu vou para 2 Timóteo, capítulo 4, Timóteo pede o seguinte Paulo pede o seguinte para Timóteo. Ele começa a falar aqui, capítulo 4, verso 9. Empenhe-se em vir aqui o mais depressa possível. Quer dizer, o tempo estava esgotando. Porque Demas, tendo amado o primeiro século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então Paulo estava na prisão, escrevendo para Timóteo, pedindo Timóteo para vir rápido, e diz que Lucas estava com ele. E diz assim, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alguns pensam que os livros seriam os livros sagrados e os pergaminhos livros seculares. Mas há outra explicação que para mim parece fazer mais sentido. Os livros que Paulo pede são livros que poderiam ajudar na composição de um outro livro, o livro de Lucas. E os pergaminhos seriam folhas de papel em branco que você não encontrava na esquina para comprar. E por que Timóteo tinha que vir com pressa? Talvez para trazer mais pergaminhos para Lucas concluir a sua atividade
de advogado ali, de jurista, escrevendo a peça a favor do apóstolo Paulo. Então, o que eu estou querendo dizer é isso que você está entendendo. Provavelmente, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito como um dossiê jurídico para a defesa do apóstolo Paulo. E foi terminado às pressas, porque talvez faltou papel, alguma coisa assim, ou mudaram a data do julgamento, aí eu só posso inferir, não tem nenhuma base histórica para dizer como é que foi isso. Eu sei que Paulo pede agora Timóteo para vir na pressa e trazer Marcos. Por que Marcos? Porque Marcos já tinha escrito um evangelho, e provavelmente esse seria uma boa fonte de pesquisa para Lucas. E também trazer livros para Lucas continuar a sua pesquisa, e trazer também pergaminhos para que Lucas pudesse concluir o livro de Atos. E Lucas então conclui, e talvez depositam a peça jurídica, mas o julgamento vem e Paulo é decapitado. Mas você pode perguntar, peraí, Rodrigo, tá aí, tudo bem, mas tem duas coisas que eu não estou entendendo. Você iniciou o vídeo falando que ia falar a respeito do evangelho de Lucas, e terminou falando do livro de Atos. Onde é que o evangelho entra nisso? Uma das formas que havia nos tempos greco-romanos de argumentar contra ou a favor de uma tese era fazendo a comparação entre dois vultos históricos. Você pegava um vulto histórico e comparava com outro vulto histórico, comparando virtudes, defeitos, vícios, qualidades. Quando você queria, no caso, enaltecer a qualidade de alguém, você primeiro contava a história da qualidade de alguém no qual esse aqui se espelhou. Um que faz isso muito, comparando vidas, é Plutarco, que eu mencionei para vocês, que escreveu uma série de vidas paralelas, várias vidas paralelas, nem todas sobreviveram. Mas nós temos, por exemplo, as vidas paralelas de Alexandre o Grande e de Júlio César. Ele queria mostrar como é que Júlio César foi um grande estadista que não foi bem reconhecido, não foi bem compreendido. Então ele conta a vida de Alexandre o Grande, que também não foi compreendido em seu tempo, porque uma das características da história é que as pessoas não conseguem valorizar os grandes enquanto estão vivos entre eles. Elas se limitam a estudar o mito que se criou da sua vida depois que aquele grande morreu. Muitos vultos da história que hoje são aclamados foram mal compreendidos em seu tempo. Tiradentes, Santos Dumont, Juscelino Kubitschek, para citar alguns brasileiros. No passado também não era diferente. Então, veja bem, quando ele mostra que Alexandre o Grande foi mal interpretado pelos seus e que Júlio César era o que foi porque se espelhou em Alexandre, como se ele dissesse, vocês estão cometendo o erro novamente. No caso aqui de Paulo, essa estratégia parece ser usada por Lucas. Ele conta primeiro a história de Jesus de Nazaré, que em Roma todo mundo já ouvia falar dele. Havia muitos cristãos que estavam sendo expulsos de Roma por causa de Cristo, talvez, por ordem de Cláudio. E muita gente falava, peraí, não é bem por aí a coisa. Muita gente sabia quem que eram os cristãos. E Lucas talvez mostrou para Roma a verdadeira história de Jesus de Nazaré. Esse era Jesus. Ele foi injustiçado, ele foi mal compreendido, ele era um gênio, ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Mas mesmo que você não aceite como Messias nem como Filho de Deus, você tem que reconhecer que ele era um grande homem de sabedoria, que foi injustamente crucificado. Agora eu quero mostrar Paulo, livro de Atos. Um grande homem que é o que é porque espelhava-se em Jesus. Se vocês condenarem Paulo, estarão cometendo o mesmo erro que cometeram quando crucificaram Jesus. Porque ele mostra que o julgamento de Jesus foi completamente errado. Foi um erro jurídico a crucifixão de Cristo. Mas ao mesmo tempo, é claro, fazia parte dos planos de Deus, mas que eu estou colocando na forma de argumentação. Vocês querem repetir? Infelizmente, o argumento de Lucas não foi aceito pelo tribunal e Paulo foi decapitado. E você pode pensar, então ele não argumentou bem? Não necessariamente. Quem é da área do direito sabe que grandes advogados às vezes perdem uma causa porque, infelizmente, a má argumentação prevalece. Mesmo com uma boa argumentação, injustiças não são impossíveis de acontecer. E assim foi. Paulo foi decapitado. Mas mesmo assim não foi uma perda. Sabe por quê? Quando Paulo pediu para ser julgado perante César, muita gente falou, você está ficando louco? O próprio governador falou, rapaz, eu podia te liberar aqui agora, você ia embora daqui, nem voltava para Jerusalém. Mas Paulo não era um demente. Quando ele pediu para comparecer perante César, é porque queria que o evangelho fosse ouvido por todos, inclusive pelo imperador.
E como ele podia fazer o evangelho chegar perante César? A chance de ser condenado diante de César era a oportunidade que ele precisava. Então pode até ser que, aliado ao método de defesa de um jurista romano, Lucas, Paulo também aproveitou para que a vida de Cristo fosse escrita e lida perante o imperador de Roma, para que ninguém tivesse desculpa de que não ouviu falar do evangelho. Mas ele ia ser morto. Paulo não tinha medo de perder a sua própria vida para que alguém pudesse ser salvo. E foi graças a esse empreendimento de Paulo que Lucas, atendendo ao apelo do seu mentor, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que abrilhantam a nossa Bíblia hoje com informações tão importantes. Mais do que informações importantes, mensagens de salvação que podem realmente redimir a minha e a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!